Bíblia, que é o casamento entre um homem e uma mulher. É isso que ele chama de família tradicional, né? E outros temas relevantes a esse assunto. Nós tivemos agora no domingo passado a parada gay aqui na Avenida Paulista, né? A Marcha por Jesus também era na Avenida Paulista. Tiraram Jesus da Paulista, mandaram a Marcha para Jesus lá para a Zona Norte e ficou com exclusividade na Avenida Paulista a parada gay. Só ela pode ficar na Paulista. A Marcha por Jesus não pode, né? Foi proibido a Marcha por Jesus ali na Avenida Paulista. E os gays, eles defendem uma outra família. Nós defendemos a família tradicional e os gays defendem a família que eles chamam de família, que é o casamento entre um homem com outro homem, uma mulher com outra mulher e até adoção de filhos. Agora, nós evangélicos devemos deixar isso para lá. Esse problema não é nosso, cada um faz o que quer da sua vida, deixa o gay para lá, deixa a lésbica para lá, vamos ficar na nossa, entrega na mão de Deus, isso aí é o fim do mundo mesmo, isso já estava na Bíblia, já é profético. Como é que a gente faz, pastor Alcione? A gente deve se manifestar, deve defender essa família tradicional, ou a igreja cuida da vida dela e os gays cuidam da vida deles? Muito bem. Evangelista Carlos Apolinário, nós temos que ter em mente que, em que pese a nossa pátria não ser aqui, nós somos, como a Bíblia diz, estamos em terra estranha, a nossa pátria não é deste mundo, mas nós também somos cidadãos, e na condição de cidadãos, também temos que exercer o nosso dever cívico, político, e em algumas circunstâncias nos manifestar, politicamente também, tá certo? E nesta condição, eu enquanto pai, tenho 3 filhos, tá ok? Tenho 3 filhos, a minha filha mais velha tem 19 anos, a minha caçulinha tem 12, o meu filho 17. Eu os ensino, passo a eles orientações sobre todos os aspectos. E se eu não cuidar sobre esses assuntos políticos, os meus filhos vão receber, como já tentaram influenciá-los, sobre sua sexualidade, sobre princípios e valores nas escolas, porque a escola é regida pelo sistema político, tá certo? Então, enquanto cristãos, nós temos que ter posicionamento, sim, defender a família tradicional, não atacar ninguém, mas nós temos o direito de expressão, e nessa condição temos que nos manifestar. Mas, pastor Cruvinel, a gente deve manifestar onde? Que nem ele manifesta isso, pastor, lá para os filhos dele. Dentro de casa ele fala com os filhos dele, tá certo? Aí o pastor dentro da igreja fala com a igreja. Agora, publicamente, larga isso para lá ou devemos ter uma opinião pública? Nós devemos sim, irmão Apolinário, ter uma opinião pública, mesmo porque a defesa da família tradicional é matéria constitucional, inclusive. Existe um artigo da Constituição que define o que é família, define o que é casamento, a união entre um homem e uma mulher. A Bíblia, óbvio, em Gênesis 2:24, diz que o homem deixa sua casa e unir-se a uma mulher e seremos uma só carne. Muitas vezes nós ficamos circunscritos, irmão Apolinário, a guetos. Nós ficamos como se estivéssemos, como na época do nazismo, circunscritos a guetos. Essa atuação política militante em favor da união ou do casamento de pessoas do mesmo sexo, eles dizem o seguinte, eu tenho debatido com expoentes desse movimento, dizem o seguinte: vocês podem pregar a sua religião ou a sua ideia dentro das suas igrejas, mas eles estão falando lá no Senado, estão falando na Câmara, estão falando nos meios de comunicação, então nós temos que nos expressar também e colocar a nossa posição. E nós podemos fazer isso de uma série de maneiras. Veja, no estado do Rio de Janeiro, o irmão Silas Malafaia mandou colocar outdoors, né? Outdoors ali no estado do Rio de Janeiro. Nós podemos nos expressar através dos nossos políticos, através da mídia impressa, da mídia televisiva. Nós não podemos nos envergonhar da nossa fé. Romanos 1,16 diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, ele diz claramente que a união entre um homem e uma mulher começa ali uma família. Na verdade, a Bíblia diz em Isaías 5:20 que ai do que ao mal chamam bem ao bem mal.
Eu quero colocar o nosso telefone à disposição dos ouvintes, o 3871-4998, para você dar a sua opinião. A igreja deve entrar nesse debate ou deve deixar correr solto, aprovar as leis que tem que ser aprovada? A família já não é mais constituída entre homem e mulher e filhos, mas sim pessoas do mesmo sexo. Você acha que a igreja deve ou não participar desse debate? 3871-4998, debater, claro, defendendo a família instituída por Deus. Mas o que eu queria ficar claro é o seguinte, pastores, se os gays fazem lá a parada gay e nós fizermos do lado de cá a marcha por Jesus, já não tá bom ou precisa fazer mais alguma coisa? Pastor, evangelista, na verdade nós devemos fazer o máximo que nos for possível, o máximo que nos for possível. A questão só de marchar para Jesus é importante. Agora observe bem, se você se torna passivo, eu vou dar um texto da Bíblia, Juízes capítulo 8 diz que quando Gideão suplantou os seus inimigos, ele atravessou o Jordão cansado, correndo atrás deles. Nós não podemos ficar passivos, nós temos que lutar por aquilo que nós acreditamos e podemos sim, irmão Apolinário, pedir aos nossos representantes, nos manifestar com toda certeza. Mas essas manifestações, você não acha que pode gerar uma confusão entre crente brigando com gay brigando com crente? A linha é muito tênue, pastor, a linha é muito tênue entre a discussão de ideias e a discussão contra pessoas. A linha é muito tênue. Eu já vi pessoas que começam com a discussão de ideias e daqui a pouco estão atacando pessoas. Nós temos a liberdade de expressão e eu não posso me envergonhar. O grande problema hoje, evangelista, é porque a mídia coloca o seguinte: a tua manifestação contra o homossexualismo, eles colocam como se você fosse um homofóbico. Eles querem te ridicularizar. Não, se você falar que não concorda, você é um homofóbico. E é engraçado que se nós pegarmos os nossos filhos, eles estão recebendo orientação na escola. Chegue no seu filho, você que está nos ouvindo, e pergunte: o que você acha do casamento homossexual? Se você ainda não conversou com ele, eu tenho certeza que alguns pais vão se assustar com o que vão escutar dos seus filhos. Mas aquele negócio também, tem crente que ele fala que ele é contra o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo, ensina a família dele que o casamento é entre um homem e uma mulher, mas depois ele fica lá junto com os filhos assistindo uma novela onde o homossexual é o personagem principal, é o herói da novela. E coloca junto com os filhos. E coloca aquele que está defendendo a família tradicional como vilão da história. E todo mundo fica com raiva do pai de família que está defendendo a família tradicional. Lamentavelmente, irmãos, a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Existem pessoas que sequer tomam posicionamento e ficam criticando, inclusive, quem toma. Acha que quem toma posicionamento é porque quer aparecer, é porque está procurando mídia. Por exemplo, o pastor Silas Malafaia, ele está chamando para Brasília, inclusive eu vou estar lá. O senhor acha que ele precisava disso? Eu vou para Brasília, né? E muitos pastores, espero que estejam lá, muitos crentes estejam lá, né? Que não seja um fracasso, né? Que os crentes nesse momento não abandonem o pastor Silas Malafaia. Mas o senhor acha que é certo ele fazer esse movimento lá em frente ao Congresso Nacional para defender a família tradicional? Não era mais fácil ele defender isso dentro da igreja? Mesmo porque ele nem precisa disso como pastor e ele tem o seu próprio programa. Eu acredito que está certo sim. Veja o texto de Esther. Esther pede, diz a Mardoqueu, Mordecai, dependendo da tradução, que ele leve o povo ao jejum para que ela pudesse entrar na presença do rei, para interceder e nos representar. Então eu acredito, meu aplauso ao pastor Silas Malafaia, meu aplauso aos companheiros que vão se posicionar lá. Eu estive há pouco tempo num debate com um advogado do movimento GLBT e fiz perguntas com relação à lei. Ele não me respondeu nenhuma e ainda me ofendeu. Na verdade, as pessoas muitas vezes querem nos intimidar e nós não podemos nos deixar ser intimidados. A família cristã deve ou não defender os direitos da família instituída por Deus? Entrar nesse debate para defender realmente. O telefone é o 3871-4998. José Luiz de Santo Amaro diz que tem que lutar pelo evangelho em geral, e defender a palavra de Cristo, mas sem ofender ninguém. O Walter Cardoso de Carapicuíba, a igreja tem que colocar a sua opinião, mas não pode forçar ninguém a aceitar a opinião da igreja. O Brasil perdeu o temor de Deus. O Davi
da Assembleia de Deus de São Miguel Paulista, diz o seguinte: é perda de tempo debater com os ímpios, devemos agir em silêncio, pois o silêncio é a melhor resposta e evita o transtorno. Eu discordo respeitosamente do irmão ouvinte, com muito respeito. A Bíblia não ensina isso, não. A Bíblia ensina que quando perseguiram Paulo e descobriram que ele era romano, tentaram tirar Paulo pela porta dos fundos, ele diz: não, vocês vão ter que vir aqui conversar comigo porque eu sou romano. Paulo exerceu o direito dele de ser ouvido pelo imperador, o imperador romano. Então, nós temos que exercer o nosso direito, sim, pastor. Na batalha entre o povo de Israel e os filisteus, não foi o silêncio que venceu Golias. Sem dúvida. Mas a coragem de um jovem que enfrentou o opositor que estava blasfemando contra o Deus de Israel. E o considerou como um incircunciso, quer dizer, uma pessoa sem comprometimento com Deus. Não é uma questão de obrigar o Brasil a ser evangélico. O Brasil será evangélico pela pregação da palavra, se quiser se converter a Cristo. Mas eu estou falando de lei, irmão Polinário. A questão o Estado é laico, mas não é laicista. Nós somos cidadãos brasileiros e a maioria do povo brasileiro é a favor da família tradicional. Pega evangélico e católico, faz um plebiscito para ver. Não. Desculpa, pastor. Aqui o José Luiz, né, que ele é de Santo Amaro, o que ele fala, eu concordo. Tem que lutar pelo evangelho em geral e defender a palavra de Cristo sem ofender ninguém. Então, nós não estamos defendendo aqui no programa, você tem que ofender o gay, você tem que ofender a lésbica, você tem que xingar esse pessoal. Pelo contrário, você tem que amar o gay, amar a lésbica. O amor de Deus, ele alcança todo mundo. Nós não temos que ser mal educados para colocar a nossa opinião. Agora, a pessoa que é crente, ele deve ficar calado, vai pro monte, fica lá no monte, enquanto o pastor Corvinal disse aqui, o gay ele vai em todos os canais de televisão, todos os canais de rádio, todas as rádios, defende o seguinte: saia do armário, daqui uns dias vai ter outdoor. Não basta ser gay, tem que participar, né? Saia do armário, há uma campanha para as pessoas assumirem a homossexualidade. A pessoa que assume o seu posicionamento homossexual recebe convites para estar em todos os programas de televisão, mídia, bopes, e é colocado como um revolucionário, uma pessoa que deve ser imitada. Aquele que se posiciona contra é perseguido. É perseguido. Olha, eu estive há pouco tempo debatendo com advogado desses movimentos militantes de defesa dos direitos dos homossexuais, e ele tem direito mesmo, eles têm o direito de defender a sua posição, como eu tenho o direito, segundo a Constituição, no artigo 5º, inciso 9º, eu tenho direito de expressão. Então, no último debate que eu estive, o advogado não me explicou a lei, disse que tinha estudado mais do que eu, me ofendeu. Quer dizer, não é na truculência que se ganha nada, não. Não é na truculência. Nós temos que debater as ideias. Até tem uma ideia que já foi colocada, que é o seguinte: antigamente como é que era? Era proibido ser gay. Depois passou a ser permitido. Tolerado. Daqui a pouco vai ser obrigado. Então vou ter que sair do país. Vai ser obrigado. Mas o senhor vai para onde? Só se eu for lá para aquele país. Etiópia. Não, Etiópia não. Tem um país aí que manda matar o camarada que é gay aí. Eu tô esquecendo. Janela 1040. Misericórdia. Eles mandam matar lá quem Turquia. É gay. Outro país, não é Turquia, não. Evangelista, eu gostaria de frisar essa última decisão do CNJ, que é uma grande afronta ao princípio da legalidade no Brasil. Como que o CNJ, que é um órgão apenas de controle, a lei dá a eles apenas o atributo de controle e fiscalização do judiciário, como que o CNJ quer legislar reconhecendo, obrigando, emitindo um parecer para obrigar os cartórios a celebrar o casamento homossexual? Isso é uma afronta à nossa Constituição. Pastor, mas o que eu penso é o seguinte: vamos imaginar que o Congresso Nacional aprovasse o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo. Vamos tirar essa parte da legislação do CNPJ. A partir daí, eles têm o direito ao casamento.
Só que isso não mudou a Bíblia. Não mudou. Não mudou a Bíblia, quer dizer, não é porque a lei mudou, permitindo que homem case com homem, mulher case com mulher, que a Bíblia mudou, pastor Cruvinel. E, inclusive, irmão, existe um movimento aqui, eu fui instado esses dias sobre o negócio do amor. Ah, não, porque Deus é amor, o senhor não ama, o senhor não é cristão. Falaram isso pra mim, um advogado. O amor de Deus não muda a justiça de Deus e nem a palavra. A Bíblia diz, não erreis, Deus não se deixe escarnecer, o que o homem semear certamente se falar. A sodomia, a prática da homossexualidade, tanto ativo como passivo, é condenado na Bíblia. Inclusive eles dizem isso, não use o sufixo ismo, porque isso dá conotação de doença. Sim, pastor Cruvinel, mas dentro do livre-arbítrio que Deus nos deu, se um homem quiser casar com outro homem, pelo livre-arbítrio ele pode. O problema é dele. A salvação é outra história. É outra história. É outra história, porque Deus falou, ó, você tem o livre-arbítrio, faz o que você quiser. Agora, depois você paga lá no fim. É o que está escrito, Gálatas 7:7. Você paga a conta lá no fim. Agora, se o homem quiser casar com homem, mulher quiser casar com mulher, é um problema deles. Só que a igreja não pode deixar de dizer a verdade. A verdade. Inclusive, agora tem um movimento cristão gay. Então ele tem uma camiseta, primeiro gay, depois cristão, e Jesus nos representa. Eu quero dizer que da mesma fonte não sai dois tipos de água. Se é gay, não é cristão. O Carlos de Taipas diz que é o seguinte: sou a favor à palavra de Deus, temos que defender o evangelho e concordo com a opinião do pastor Silas. O Cláudio do Grajaú, a Sagrada Escritura diz, com o homem não se deitarás como se fosse mulher, é abominação, está escrito em Levítico 18, versículo 22. Leandro da Pentecostal do Morumbi, tudo que está acontecendo no mundo são as profecias de Deus se cumprindo. Tudo isso está no livro do Apocalipse. Estamos vivendo os últimos dias e o mundo está sendo dominado pelo inimigo. Olha, eu vou falar uma coisa que eu queria que os pastores falassem aqui. Qual que é a minha maior preocupação? Eu que já fui 3 vezes deputado estadual, já fui deputado federal, presidente da Assembleia Legislativa, fui governador de São Paulo por 10 dias, fui 3 vezes vereador, 2 vezes candidato a governador. O que mais me preocupa, fora essa questão do casamento gay, porque independente deles casarem ou não, pastor Cruvinel, eles já vivem junto, já tem relacionamento físico junto entre eles, então o casamento só legaliza se é que é pecado, e é pecado, aquilo que eles fazem, só legaliza o pecado, nada mais do que isso. O que me preocupa é que eles querem colocar na lei de tal forma que amanhã, isso que nós estamos fazendo aqui, nós seremos proibidos de fazer. O senhor chegar numa igreja e abrir a Bíblia e pregar que é pecado homem deitar com homem, mulher deitar com mulher, isso vai ser proibido. É isso, esse que é o problema que a gente tem que estar pensando. Você é chamado de fundamentalista, de reacionário, de retrógrado. Quer dizer, fundamentalista é aquele que pode até matar. Agora, veja bem, saiu há pouco no site de uma entidade anticristã, até lhe mandei, se não me falha a memória, uma revista em quadrinhos, onde ensina a matar pastor, não é? Em nome de mudar a situação, uma nova era chegando. Quer dizer, isso é apologia ao crime. Isso, as pessoas não prestam atenção. Então eles querem colocar, muitas vezes, tudo que é anticristão, como se fosse um plus para você ser um bom cidadão. Está errado isso. O senhor veja bem, pastor, que inclusive o próprio pastor Silas Malafaia, que é pastor e psicólogo, o Conselho de Psicologia do Rio de Janeiro, foi aberto um processo contra ele por causa das opiniões dele, que são consideradas homofóbicas. Estão processando ele, que deu opinião como pastor, e poderia também ter dado como psicólogo, porque a Constituição garante o direito de expressão. Ele está sendo processado no Rio de Janeiro. Sabe o que é isso, pastor? A gente chama de assédio processual. Sabe-se que não vai dar nada. Eles não vão ganhar, não vão destituí-lo do exercício de sua profissão, assim como o pastor Marcos Feliciano não será condenado no Supremo, mas eles querem fazer a questão de processar, apenas para dar dor de cabeça. Acusaram com formação de quadrilha. Isso, não, é para você cometer assédio, é para forçá-lo a fechar a boca. Olha, não fale porque nós estamos te processando. Não vai dar nada. A Constituição nos garante o direito de liberdade de expressão, mas vamos dar dor de cabeça, dar problema. Pastor, o senhor está dizendo que a Constituição nos garante
Só que o PL 122, que está lá em Brasília, isso, que inclusive já dei palestra sobre... o pastor Silas já falou sobre isso, que ele inclui na mesma lei que protege o racismo, a lei que protege o racismo, eles querem ser incluídos ali. Aquele PL, eu já dei palestra sobre aquele assunto. Se essa lei for aprovada lá, incluída na Constituição, isso que nós estamos falando aqui é verdade. Sim, sim. Nem a Bíblia só vai poder pregar. O PL 122 é inconstitucional. O PL 122, afirmo como advogado, professor de direito, é inconstitucional. Mas pastor, eu não quero discutir. Se aprovar, nós vamos sair daqui preso. Não tem como, isso não vai ser aprovado. Mas pastor, me desculpe, agora, com todo o respeito que eu tenho pelo senhor, se não houver manifestação e trabalho em contra, em Brasília aprovam cada besteira e a gente tem que obedecer. Não esquece esse negócio. Isso não vai ser aprovado, isso é inconstitucional. Eles mudam a Constituição. Por isso que nós temos mas é uma cláusula pétrea. Não, mas, pastor, eles mudam a Constituição. Mas o artigo 5º da Constituição é cláusula pétrea. É imutável, imexível. Pastor, eles mudam a Constituição, pastor. E depois o senhor vai ter que ficar brigando. Ficar brigando não adianta. Ou se manifesta contra as leis, ou então fala, deixa aprovar isso aí, depois não vale nada. Não vale nada, vai cair na mão de um juiz. Concordo plenamente com o senhor. O juiz te condena. Até para poder começar a se defender, eu já tenho que contratar o doutor Alcionei. Até porque, pastor Cruvinel? Já tem que pagar para ele. Não, já tenho que pagar o advogado para me defender. Já tem honorários. Só para me defender, já tem que ter honorários. Depois tem custas processuais. Doutor, deixa eu dar... Até porque a decisão do CNJ é inconstitucional e, no entanto, está em vigor. Deixa eu dar uma questão aqui histórica. Antes da Segunda Guerra Mundial, quando aquele austríaco Adolf Hitler, ele assume um partido de extrema direita, os judeus naquela região, não, peraí, tá sumindo meu vizinho, mas não vai chegar em mim, tá sumindo fulano, mas não vai chegar em mim. Conclusão, quando eles viram, eles estavam dentro de um gueto, com metralhadora, com soldado, e muita gente sendo levada para campo de concentração, campo de extermínio. Esse negócio de, não vai dar nada, não vai acontecer, nós temos que nos manifestar enquanto nós temos força, nós temos que nos manifestar e ir para frente com isso. Bom, tem algumas pessoas participando aqui, o telefone é o 38714998, a Mariana, da Apostólica de Cristo do Campo Limpo. A igreja tem que se manifestar contra esta lei e lutar pela família tradicional. A Maria da Cachoeirinha, é o momento dos cristãos se reunir e esquecer as placas das igrejas e marchar para Cristo. O Alexandre, da Igreja Pentecostal, da Vila Brasilândia, tenho um sobrinho de 4 anos que ele estava assistindo a novela onde mostrou 2 homens se beijando. A expressão do meu sobrinho foi de admiração. Foi o que ele disse. O Danilo de Barueri, sou a favor de manter a família tradicional. Vamos orar pelo pastor Silas. O Francisco de São Bernardo, temos que lutar em defesa do Evangelho. Está aqui a opinião do Francisco de São Bernardo do Campo. São as pessoas participando, evangelista. Eu tenho aqui o Diego. Diego já ligou para cá outro dia. Ele é homossexual e é ouvinte do nosso programa. Os pais dele são evangélicos, inclusive. Ele está dizendo aqui: tem que respeitar qualquer forma de amor sem impor limites ou preconceitos. Se Deus me aceita do jeito que eu sou, quem é o homem para me crucificar? Eu já disse aqui pro Diego, primeiro, Diego, obrigado aí pela sua audiência diária, que Deus abençoe a sua vida. Eu disse que respeito, do ponto de vista do livre-arbítrio, a sua opção sexual. Se você quer continuar sendo homossexual, quer morar com um homem, quer casar com um homem, eu respeito você, né? Se eu te conhecesse pessoalmente, você seria meu amigo, não teria problema nenhum. Porém, eu sou obrigado, como evangelista, conhecedor da Bíblia e da palavra de Deus, e dizer para você, Diego, com o maior amor, com o maior respeito que eu tenho para você, dizendo, Deus te ama, tanto é que o filho dele morreu na cruz do Calvário por sua causa, e por minha causa também. Eu sou obrigado a dizer para você que a Bíblia que os teus pais têm na casa deles, que usam,
ela diz que o casamento projetado por Deus é o casamento feito entre um homem e uma mulher. Eu não vou ficar te condenando, primeiro porque eu não sou Deus, e nem sou diabo. Quem gosta de condenar é o diabo, quem gosta de absolver é Deus, né? Então eu tenho que respeitar a sua opção sexual, dentro do livre-arbítrio, eu conviveria com você, você podia morar até no meu prédio, junto com a outra pessoa, com outro homem, que eu ia te respeitar do mesmo jeito. Se fosse lésbicas e morassem no meu prédio, eu ia respeitar como senhoras do mesmo jeito. Agora, se perguntassem, Apolinário, o que você acha do nosso relacionamento? Eu falo, como pessoa, livre-arbítrio é um direito de vocês. Como evangelista, eu sou um homem que acredito em Deus e acredito na Bíblia. E a Bíblia, que para mim é a bússola da minha vida como cristão, ela condena. A Bíblia diz que o casamento correto é entre um homem e uma mulher. E estou dizendo isso, Diego, sem nenhum desrespeito e agradecido por você ser meu ouvinte. Olha, mesmo porque, perdão, pastor, deixa eu só fazer uma colocação, mesmo porque hoje existe um movimento dito cristão que diz assim, não, você pode ter as suas paixões carnais e ser cristão, mas a Bíblia não diz assim. A Bíblia diz na segunda epístola de Paulo aos Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. A pessoa pode até ter tentação, irmão, como cristão, seja com o quê? Com mulher, com homem, com bebida, o que for, mas ela confiando em Deus. Deus pode, agora ela querendo, e eu faço minhas palavras de um Apolinário, eu penso igualzinho. Agora o erro, viu, pastor Alcionei, não é só o relacionamento de homem com homem e mulher com mulher. O hétero, mesmo o hétero, ele tendo relações extras conjugal ou relação antes do casamento, quer dizer, o camarada está namorando, está tendo relação com a namorada dele, está noivo, está tendo relação com a noiva dele, casou, está tendo relação com uma outra mulher que não a mulher dele. Tudo isso a Bíblia condena, não é só a questão aqui dizer só o gay. O hétero também. A Bíblia estabelece comportamento não só para o gay, mas estabelece comportamento também para o hétero. Evangelista, eu entendo que, inclusive, o cristão, ele deve se manifestar contrário a qualquer comportamento, não apenas a prática homossexual, mas a qualquer comportamento que seja reprovável pela Bíblia. Eu tenho que ser contrário e manifestar a minha discordância contra a prostituição, contra o alcoolismo, contra a imoralidade, contra a mentira. Eu tenho que ter posicionamento, porque eu sou cristão e eu devo atender a Bíblia na acepção máxima do termo. Não, e não é só na área do pecado, pastor, não é só o pecado. O bom comportamento não precisa estar apenas na área do pecado. Tem uma coisa chamada de bons costumes. Por exemplo, eu sou casado há 40 anos com a mesma mulher. 40 anos eu sou casado com a mesma mulher. Se eu pegar minha esposa e dentro de um restaurante ficar dando beijo de língua, agarrando a minha mulher dentro do restaurante, tá certo? Claro que não. Se eu for na piscina do meu prédio e ficar lá beijando a minha mulher na piscina do meu prédio, exaustivamente, tocando nela lá, tá certo? Não tá certo. Agora, o problema que eu falo com relação ao homossexual, ele ser homossexual, ainda que a Bíblia não concorde com ele, é um problema dele. Sim. Agora, o que eu mais combato, sempre combati, é o excesso do comportamento de pessoas homossexuais, que eles querem chegar dentro do shopping, ficarem se agarrando. Dentro de um restaurante, por exemplo, se dois moços, um menino e uma menina héteros, ficarem se beijando ou se tocando, e o dono do restaurante for até o casalzinho hétero e dizer, ó, dá uma maneirada aí, porque vocês estão se beijando demais, se agarrando demais. Se eles continuarem, o dono do restaurante colocar eles pra fora, não acontece nada. Mas se for... Agora, se for dois homens se abraçando, ou duas mulheres se abraçando, tá enrolado. E o dono do restaurante reclamar... É homofobia. Assédio processual, processo nele. Ele vai ser processado, pode ter que gastar um monte de dinheiro e tem mais. Ainda vem um grupo lá de 20 grupos de gay fazer beijaço na porta do restaurante cabe dele. Salientar que o pastor Marco Feliciano estava pregando numa igreja, duas
homossexuais começaram a se beijar dentro da igreja evangélica, exatamente para afrontar. Quando é que nós cristãos afrontamos os homossexuais? Nunca. Na verdade Agora, nem foi na frente, foi dentro. Dentro da igreja. Dentro da igreja. Não, Eu pergunto, tiraram fotos e não é colocaram em redes vitupério, sociais. vilipêndio. Agora, na parada gay, as pessoas, algumas pessoas se vestiram do padre Francisco e tiraram fotos lá. Mas, pelo amor de pastor, Deus. você está falando desse ano. O ano passado. Eu tô falando agora. Não, mas isso aí não, esse vestido do padre Francisco e de Papa não foi nada. Na parada gay do ano passado, eles puseram os santos da Igreja Católica pelado. Isso é uma afronta. No ano passado. Falta de Isso respeito. É uma falta de... Agora, vale salientar que isso é coisa de ativista. Porque existem muitos homossexuais que eles não têm esse tipo de comportamento. Embora, como o evangelista Apolinário colocou, por conta do arbítrio deles vivem no que nós consideramos, segundo a Bíblia, pecado, mas eles não são... não tem um comportamento promíscuo como foi colocado aí na marcha gay, mas ainda assim em pecado. Então, pastor, e aí é que tá, nós enquanto cristãos não devemos nos manifestar contra apenas o comportamento homossexual, mas contra qualquer comportamento que seja contrário. Qualquer comportamento, sem dúvida. Qualquer comportamento cristão não pode ficar em cima do muro com medo de falar, com medo de pregar, com medo de se expor. Não, vocês sabem vão me que criticar. nós estamos falando aqui, tá tudo compartilhado, estão até gravando a gente. Manda aí. Olha, aliás, o irmão Fábio Lima, né? Um abraço que está nos gravando. Deus abençoe. Um abraço, Fábio. E pelo 38714998, Marcos Antônio de Guarulhos diz o seguinte: sou a favor da família tradicional. A Cristina da Adventista do Sétimo Dia do Sumaré: nós cristãos temos que nos unir e não aceitar estas situações. O Mário da Assembleia de Deus de Osasco: temos que defender a família cristã. O Ademir de Mauá: a igreja tem que se posicionar contra esta prática, quando Deus criou o homem, e ele criou Adão e criou Eva, homem e mulher. A Maria de Lourdes da Assembleia de Deus do Belém: devemos levantar a nossa bandeira e defender o evangelho de Cristo e lutar contra o mal. A Bíblia, perdão, Apolinário, desculpa que a minha mente já foi em cima disso. Posso? Obrigado. A Bíblia ensina que nós temos que ter vigilância, né? Porque se não pedisse desculpa hoje, não ia ficar legal. Tinha uma coisa errada. Tinha coisa errada. Não. Apolinário, a Bíblia ensina nós vigiarmos, vigiar e orar. Mateus 26:41. Vigiar primeiro e orar depois. Esse negócio de dizer, mas é lei, eu entendi isso. Nós temos que tomar cuidado, porque eles, para dar um nó na lei, para tentar modificar a lei, e depois vamos ficar discutindo e sofrendo. Não. E a maior prova dessa aqui, o próprio pastor aqui, o doutor, já deu. Que quem tinha que aprovar o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo seria o Congresso Nacional. O CNPJ legislou, CNJ, melhor dizendo, legislou, e agora eu pergunto, quem é que vai lá derrubar isso? O PSC parece que eles estão entrando com uma DIN. Eles entraram agora, só que o presidente do Supremo Tribunal é o mesmo presidente do CNJ. Mas vai pro plenário, né? Isso vai plenário. Mas vai quando? Agora, quanto tempo, né? Até lá, não, e sem contar que o atual, a senhora presidente da... Até lá Inês é morta, como diz o ditado aí. Até lá tem gente sofrendo, já tem juiz de paz, se não me fala a memória, em Goiás, que pediu demissão, porque diz que não aceita esse tipo, que é pastor, não aceita esse tipo de coisa. Já pensou? Nesse interim, parece que já estão apresentando gente... para que tem esse posicionamento para estar lá no Supremo, não é? Defendendo esse tipo de posicionamento. E, gente, a maioria do povo brasileiro, a grande maioria do povo brasileiro é a favor da família tradicional, seja católico, seja evangélico, é a favor. Então, pastor, ou esse povo se une para escolher direito seus representantes, ou a gente vai ter sérios problemas com isso. Eu tive, nesse problema do irmão Marcos Feliciano, pastor Marcos Feliciano, eu liguei pro meu deputado, eu não votei no pastor Marcos Feliciano, votei em outro deputado, eu liguei para ele e quis saber como é que ele estava se posicionando. Pastor Covina, aproveita e já faz suas considerações finais. Eu acredito, irmãos, que nós temos que nos posicionar com firmeza, não podemos transferir a responsabilidade para outras pessoas, nós temos RG, CPF, temos título de eleitor, então nós temos que nos posicionar. Somos brasileiros,
A igreja é uma grande força, são mais de 40 milhões de evangélicos, sem contar os católicos, e a grande maioria do povo brasileiro é a favor da família tradicional. Vamos nos posicionar na mídia onde der. Eu quero agradecer, irmão Apolinário, lembrando, meu telefone é o 2805-6381 e meu site, pastorcruvinel.com. Quer estudar teologia comigo? Liga para mim. Pastor Cruvinel, pastor Alcionei. Eu também quero agradecer e reforçar. Nós não podemos ficar em cima do muro contra qualquer tipo de pecado. Cristão tem que ter posicionamento, pregar o que a palavra de Deus diz. Qualquer comportamento pecaminoso, nós temos que ter posicionamento e ter coragem de dizer é pecado. Quero agradecer, evangelista Apolinário, pela oportunidade de estar aqui, deixar também o meu site, www.alcionei.com.br. Deus abençoe e mandar um abraço ao meu pastor presidente direto, pastor Alex Cardoso, e o nosso presidente do estado, pastor Samuel Ferreira. Eu quero aqui agradecer a Olanira, que também mandou aqui a sua opinião, e a Edileuma, que também mandou aqui a sua opinião. Deixa eu dizer uma coisa aqui para os irmãos, repetindo um pouco do que eu já falei ali atrás. Nós evangélicos, não podemos agredir pessoas por nenhuma opção. Não podemos agredir o homossexual, a lésbica, a prostituta. Não devemos agredir ninguém por motivo nenhum. Nós temos que aprender a respeitar as pessoas, porque isso é um mandamento também bíblico. Nós temos que respeitar todas as pessoas. Agora, não podemos negar o Evangelho. O Evangelho, a Bíblia, que é a palavra de Deus, nós temos que pregar o Evangelho. Agora, o movimento que o pastor Silas está fazendo e que a igreja deve fazer, e quero aqui inclusive falar com os meus ouvintes, aqueles que são gays ou lésbicas, ou até mães de gays e mães de lésbicas, é que o maior problema, além do direito que hoje a lei garante, que o casamento de homem com homem, mulher com mulher, é a imposição que eles querem fazer contra nós. Se nós não podemos nos impor contra o gay, contra a lésbica, eles também não podem se impor contra nós. Imagina o que foi dito aqui. Pastor Marcos Feliciano ia numa igreja pregar, 50, 60 gays ficavam fazendo bagunça, ou na porta ou até dentro da igreja, para impedir a pregação do pastor e não do deputado. Imagine se nós, na parada gay que teve aqui nesse final de semana, pegássemos um grupo lá de 50 crentes e fôssemos fazer uma manifestação ali do lado da Avenida Paulista. É capaz de sair todo mundo apanhando ou preso. Então, nós não podemos falar com relação ao homossexualismo, mas eles podem falar contra o cristianismo. Teve até um deputado que falou lá, ou um representante gay, se precisa eu pego em armas contra esses crentes. Já pensou se fosse um crente que falasse eu pego em armas contra os homossexuais? Estava preso. Então hoje há uma heterofobia, quer dizer, você não, o homossexual, tudo que você falar, qualquer coisa que você falar discordando da opção sexual dele, você está errado. Eu posso vir aqui no rádio, eu posso falar contra o divórcio, eu posso falar contra o Papa, eu posso falar contra a Dilma, eu posso falar contra o presidente do Supremo Tribunal Federal e dizer que eu discordo dele. Eu posso falar contra qualquer autoridade, contra qualquer igreja, eu posso falar contra quem eu quiser. Mas se eu falo com relação ao homossexual, já me criou um problema para a cabeça. Então, o que os homossexuais querem? Querem casar? A lei permite. Casem. A lei permite. É livre-arbítrio. Vai lá e casa. Agora, não me tirem o direito de, como evangélico, dizer que a Bíblia não concorda com o casamento de homem com homem, que a Bíblia não concorda com o casamento de mulher com mulher. Eu tenho que ter esse direito de falar isso no rádio, na minha casa, onde quiser. Assim como o homossexual tem o direito também de ir na televisão e dizer que ele gosta de outro homem, que ele está com outro homem, agora virou moda, né? Que nem a Daniela Mercury veio e declarou, eu sou gay. Aí é aplaudido por todo mundo, eu sou gay. Vai chegar um tempo, pastor Cruvinel, vai chegar um tempo que a pessoa vai falar assim, você é hétero? A pessoa vai falar bem baixinho assim, eu ainda sou.
Eu ainda sou, ainda continuo hétero. Não, o cara, não, fica mal. Vai chegar uma hora que vai ficar mal. Né? Quando eu criei na Assembleia um negócio chamado Dia do Hétero, alguém falou pra mim, Apolinário, você vai fazer a passeata do Dia do Hétero? Eu falei, não, rapaz, vai pouca gente. O negócio tá ruim. Vai pouca gente lá na passeata. Isso. Né? Não, é verdade, pastor Cruvinel. É verdade. Então, o que tá acontecendo hoje é o seguinte, quando a gente fala em direito, tem que ser direitos iguais. O gay tem direito de se expressar? Tem. A lésbica tem direito de se expressar? Tem. E nós evangélicos também temos que ter o direito de nos expressar. Por exemplo, a Igreja Católica acredita em imagens, em santos. Eu respeito o católico, mas eu já disse aqui no programa que eu não acredito. Eu acredito na mãe de Jesus, como mãe de Jesus, mas não como santa intermediária. Eu acredito em Pedro, eu acredito em Paulo, eu acredito em João, mas eu não acredito no São João, no Santo Antônio, eu não acredito no São Tomé, eu não acredito. Acredito que foram homens santos no passado, foram santos e continuam santos, mas não são meus intermediários. O único intermediário que eu tenho entre eu e Deus chama-se Jesus. Jesus e Jesus. Esse é o único intermediário entre eu e Deus. Nem por isso eu deixo de ter funcionários católicos, parentes católicos, amigos católicos, mesmo discordando da doutrina católica. Isso é desrespeitar os católicos? Claro que não. Então, só me resta dizer, primeiro agradecer a audiência de todos,